se enfrentam neste sábado, às 16, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Para o confronto, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Douglas Costa. O atacante não se recuperou a tempo de uma lesão na coxa esquerda e, com isso, está fora do clássico decisivo no Maracanã. Douglas Costa já tinha sido baixo no embate de ida com o Flamengo, no último sábado, às 09. No entanto, a expectativa era de que o atacante conseguisse ficar à disposição de Diniz no duelo da volta. Durante os treinos, o atleta seguiu se queixando de dores no músculo anterior da coxa direita e, dessa forma, está fora do clássico. A previsão é de que a recuperação do jogador seja de 1 a 2 semanas. Fluminense tem desfalque e dúvidas. Além de Douglas Costa, o Fluminense tem outro desfalque confirmado, em Thiago Santos. Expulso no último sábado, às 09, o zagueiro irá cumprir suspensão automática no jogo de ida contra o Flamengo. Já Samuel Xavier e Marlon, com dores musculares, ainda seguem como dúvidas para o clássico. Por fim, o volante André volta a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. E o Flamengo? O Flamengo tem a maioria dos jogadores à disposição para o jogo contra o Fluminense. Recuperado de lesão muscular e treinando normalmente com o elenco desde a última terça-feira, a 12, Gabigol deve voltar a figurar na lista de relacionados. As dúvidas ficam para saber se Eric Pulgar e Ayrton Lucas terão condições de jogo. De momento, os atletas fazem transição física. Desse modo, as atividades desta quinta, a 14, e da sexta-feira, a 15, serão cruciais para saber se o volante e o lateral esquerdo poderão atuar diante do Fluminense. Fla-Flu. Flamengo x Fluminense acontece neste sábado, às 16, pela partida de volta da semifinal do Carioca. A partida terá início às 21 horas, ao horário de Brasília, no Maracanã. Desse modo, o Coluna do Fla traz a transmissão mais rubro-negra da internet, no YouTube. Por fim, a Band, a canal aberto, a Band Sports, a TV fechada, e o Goat, a streaming, também exibem o clássico. Após realizar uma cirurgia no rim, Gerson retornou ao ninho do Urubu e iniciou um trabalho de recuperação no Flamengo. O meio-campista deve retirar os pontos do procedimento na próxima sexta-feira, às 15h03. O jogador não entra em campo desde dia 15 de fevereiro. A informação é do GE. A cirurgia de Gerson ocorreu no dia 1 de março. O volante, dessa forma, vinha usando os últimos dias para se recuperar do procedimento. No entanto, ele agora está de volta ao Flamengo. O jogador deve iniciar os trabalhos com bola no dia 25 de março. A expectativa é que retorne aos gramados no fim de abril ou começo de maio. Aliás, Gerson voltou ao ninho do Urubu na última quarta-feira, às 13h03, e se mostrou animado pelo seu retorno ao Flamengo. O jogador, que antes usava o número 20, agora vai retornar para a camisa 8, antes vestida por Thiago Maia. Sensação sensacional, a risos. Muito feliz, honrado. Espero conquistar grandes coisas, como foi na primeira passagem aqui com o número 8 do Mengão. Estamos juntos. Sensação sensacional, a risos, disse Gerson para a Flá TV. Aliás, Gerson disputou 8 jogos e deu 2 assistências em 2024. O volante é bem avaliado por Tite, dessa forma, vinha atuando como capitão na temporada. O jogador já conquistou títulos expressivos pelo clube e é um dos principais ídolos do elenco rubro-negro. Nicolás de la Cruz chegou ao Flamengo no início de 2024 e, em apenas 8 jogos, já encantou a torcida rubro-negra. Por outro lado, há motivos para que o uruguaio também tenha se encantado com o clube. Em entrevista exclusiva à ESPN Uruguai, o jogador de 26 anos destacou que a infraestrutura encontrada no time carioca foi algo que o espantou. Assine o Combo Mais. Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo Mais você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star Mais e as franquias mais amadas de Disney+. Assine já! A gente sempre imagina, mas também tem o Georgian Arrascaeta, dentro do clube durante muitos anos. E ele sempre comentou um pouco sobre o dia a dia, a situação e tudo que envolve o clube, começou por contar. Então eu já imaginava e, obviamente, quando cheguei ao clube tudo o que eu imaginava, as expectativas que esperava, à medida que o tempo vai passando,
vou me dando conta de onde estou e creio que a infraestrutura do clube é muito surpreendente. De La Cruz chegou ao Flamengo após longa novela envolvendo o River Plate e o Liverpool, clube que detinha a outra metade dos direitos econômicos do jogador. O rubro-negro tentou a contratação do atleta ainda em 2023, mas os argentinos fizeram jogo duro por conta da participação na Conmebol Libertadores e só aceitariam liberar pela multa rescisória. No início de 2024, a diretoria do clube carioca, enfim, conseguiu acertar a contratação do meia uruguaio. Ao todo, o Flamengo desembolsou 16 milhões de dólares a 79 milhões de reais. A final do Carioca de 2023 é o principal motivo dos pés no chão do Flamengo, que abriu, no último domingo, 2 gols de vantagem na semifinal contra o Fluminense. Mas não é a única razão para o elenco se manter atento a uma eventual reviravolta. O retrospecto recente prova isso e tem sido citados nos bastidores. Serve de lição, com certeza. Mas também sabendo que estamos em um outro momento daquele do ano passado. Temos que focar esse ano. A gente sabe que não tem nada ganho, trata-se de Fla-Flu, de clássico, então vai ser um novo jogo, comentou Pedro, após a vitória no último sábado. O título da Taça Guanabara deu ao Flamengo a vantagem de 2 resultados com o mesmo saldo. Ou seja, com a vitória por 2-0 no primeiro jogo, o rubro-negro, que ainda não sofreu gol com o elenco principal, precisaria levar 3 gols e não fazer nenhum para não se classificar. Mas quantas vezes o Flamengo perdeu por pelo menos 3 gols de diferença em confrontos mata-mata? O espião estatístico colheu os dados, e com a geração de 2019, a segunda mais vitoriosa do clube, a reviravolta aconteceu em 3 oportunidades. A final do Carioca do ano passado não é o único fantasma para a base do atual elenco. Na decisão do último estadual, o Flamengo de Vitor Pereira ganhou pelos mesmos 2-0 o Fla-Flu no jogo de ida, mas foi goleado por 4-1 no confronto de volta e viu o Fluminense de Fernando Diniz ser bicampeão carioca no Maracanã. Na ocasião, diferentemente deste ano, se o tricolor vencesse por 2 gols de diferença a decisão seria nos pênaltis. Uma situação parecida aconteceu em 2021 pela Copa do Brasil. Na semifinal contra o Atlético, as equipes empataram em 2-2 na Arena da Baixada e a decisão ficou para o Maracanã. Em uma noite para qualquer rubro-negro esquecer, o Flamengo de Renato Gaúcho perdeu por 3-0 em casa e foi eliminado. No ano anterior, na Copa do Brasil 2020, o Flamengo foi eliminado pelo São Paulo, desta vez nas quartas de final. No primeiro jogo, no Maracanã, o time de Rogério Ceni venceu por 2-1, e acabou superado pelo tricolor paulista no Morumbi por 3-0. Os números desde 2015, porém, trazem memórias positivas para o Flamengo, mesmo levando pelo menos 3 gols em uma das partidas de mata-mata. Em 2016, pela segunda fase da Sul-Americana, o rubro-negro se classificou contra o Figueirense por conta dos gols fora de casa que eram critérios de desempate na época. O Flamengo perdeu o primeiro jogo por 4-2, mas venceu o segundo por 3-1 em casa.